Há 15 anos eu tenho a profissão dos sonhos de muita gente. Eu sou uma viajante profissional. Eu já viajei para mais de 40 países, mais de uma vez para vários deles, geralmente sozinha. Eu já fui 3 vezes para o Egito, 2 vezes para a Jordânia, mais 3 vezes para o Peru, Líbano. Eu já fui do Ártico à Antártica, Ilhas Malvinas, Ilha de Páscoa. Eu comecei escrevendo um blog de viagens anos atrás, que me levou a escrever para os principais veículos do país e também a criar minha própria marca, a Fuga, que organiza grupos de viagem para mulheres para lugares onde é difícil ir sozinha. Mas o que fez com que essa minha carreira e minha vida pessoal fossem bem-sucedidas foi que eu entendi o poder que as viagens exercem sobre as nossas vidas. As viagens foram as maiores impulsionadoras de grandes transformações na minha vida. Foi numa viagem no México que eu decidi deixar de lado a minha carreira de engenheira para me tornar comunicadora. Foi numa viagem pelo Peru que eu conheci meu atual companheiro de vida. Foi numa outra viagem que eu decidi mudar de vida mais uma vez. Uma dessas viagens foi na Antártica. Não sei se vocês sabem, mas para chegar na Antártica, você precisa pegar um barco na Argentina e aí você faz a travessia pela Passagem de Drake. E eu adoro esse nome Passagem porque foi exatamente o que eu senti desse momento. A Passagem de Drake é uma travessia pelo mar considerado um dos mais perigosos do mundo, desses que chegam aquelas ondas gigantes na sua janela, sabe? Que você tem que se segurando no navio para não cair. Pois é. Se o tempo estiver bom, são pelo menos 2 dias navegando por esse mar. E, para mim, a Passagem de Drake ela funcionou como uma passagem pessoal também, porque eu senti como se eu estivesse deixando uma Amanda para trás e estivesse me abrindo para ser uma outra pessoa quando chegasse na Antártica. Porque nessa viagem eu estava numa crise profissional. Eu trabalhava muito ainda com criação de conteúdos, mas eu estava cansada, me sentia consumida pela importância dos likes, pela obrigatoriedade de ter que postar. E é importante dizer que nessa viagem a internet não funcionava direito. A maioria das pessoas diz que gosta de ficar offline numa viagem, mas quando elas vão pensar em viajar para um lugar inóspito, qual é a primeira pergunta que elas fazem? A internet funciona bem lá? Eu não, eu gosto genuinamente de ficar offline, porque as redes sociais são um grande excesso na minha vida, e também porque eu acredito que quando a gente fica offline na viagem, a gente abre mais espaço para as transformações acontecerem. E foi isso que aconteceu nessa minha viagem da Antártica e em tantas outras. Porque como não tinha internet, eu pensei, bom, não tem como eu postar, não sou obrigada a nada, então eu só vou curtir. E aí eu me entreguei, vi baleias, pinguins, fiz caiaque entre os icebergs, pulei naquela água gelada. E aí eu ia me emocionando com tudo aquilo e resgatando algo que eu não sentia há muito tempo. O deslumbre ao conhecer um lugar novo. Porque eu tinha conquistado a vida dos sonhos de viajar o mundo inteiro. Mas quando você transforma isso em trabalho, você acaba transformando prazer em obrigação. E aí eu entendi que eu não queria mais aquilo, eu não queria viajar para postar. Então foi lá, no silêncio do fim do mundo, que eu decidi deixar de lado um pouco a criação de conteúdo e focar mais na minha marca que estava crescendo, a Fuga, que eu contei para vocês aqui no começo. Foi lá que eu deixei de ser uma criadora de conteúdo na internet para me tornar uma empresária na vida real. E por que fica mais fácil, durante uma viagem, a gente perceber que precisa fazer uma mudança? Porque na viagem é como se você estivesse olhando a sua vida de fora. Você vê a sua vida de longe e consegue fazer uma análise do que está bom e do que não está. E trabalhando e conversando com tantas mulheres esses anos todos, eu vi essas transformações acontecerem diversas vezes com muitas delas. Uma das viagens que a gente organizou para o Peru foi assim, com um grupo de mulheres onde ninguém se conhecia e tinha uma delas que estava com um problema no relacionamento. Tinha uma questão com a união estava envolvida, com dinheiro, ela tinha uma carreira brilhante, era uma mulher super independente, mas estava com um companheiro que não era tão independente assim. E aí, nessa viagem, ela conheceu alguém que ela precisava naquele momento, uma advogada especializada na causa das mulheres. E aí, papo vai, papo vem, praticamente uma consultoria jurídica pelas ladeiras de Cusco. E ela voltou de viagem decidida e terminou o relacionamento. Ou seja, ela precisou olhar a vida dela de fora para entender que ela não queria mais aquilo. Engraçado porque o companheiro dela tinha mandado uma mensagem para a gente da organização da viagem, dizendo que estava pensando em pedi-la em casamento na volta. Bom, não deu certo.
né? Um outro caso semelhante aconteceu num grupo que a gente organizou para a Tunísia. E é engraçado, porque as mulheres, quando elas chegam na viagem, elas chegam super conectadas, ligando para a família inteira, para o marido, para o namorado o tempo todo. E tinha uma delas que estava assim. Ela até pedia algumas satisfações para o marido do que gastar no cartão de crédito, sabe? Mas bastou alguns dias convivendo com mulheres que ela nunca tinha visto na vida para ela entender que ela não queria mais ser aquela pessoa. Pelo menos não durante a viagem. E aí as ligações foram ficando mais raras, as satisfações foram se perdendo, e com uma taça de vinho na mão, ela confessava para a gente toda noite o quanto ela estava cansada da maternidade, e que ela não queria mais voltar para aquela vida de preparar a lancheira dos filhos, pensar no jantar. Bom, ela voltou de viagem, não terminou o relacionamento, nem deixou de ser mãe, é claro, a ideia não era essa, mas foi interessante ver como, pelo menos durante a viagem, ela conseguiu olhar para os próprios desejos. Ela conseguiu deixar de lado os papéis sociais que ela tinha em casa para ser quem ela quisesse. Porque em casa ela é a mãe, ela é a companheira, ela é a profissional, ela é a filha. Mas na viagem não, ela pôde ser quem ela queria. E as viagens têm esse poder de permitir que você seja quem você quiser, pelo menos durante alguns dias. Talvez o conceito de férias seja até esse, inclusive. Uma outra viagem que eu fiz para São Francisco aconteceu dessa maneira. E é interessante porque essas mudanças, geralmente, elas não acontecem de forma planejada. Às vezes, você só percebe na volta que algo mudou. Eu, particularmente, não acredito muito nessa ideia de vou viajar para me encontrar. Porque eu sinto que esse encontro, esse insight que a gente busca, ele geralmente acontece espontaneamente ali no fluxo da viagem. E essa minha viagem para São Francisco foi assim. Eu morava nos Estados Unidos na época, era uma estagiária recém-formada, ganhando em dólar, louca para conhecer o mundo, mas eu não tinha companhia. Mas a minha vontade de viajar era muito maior. E aí eu comprei uma promoção e fui para São Francisco sozinha. Eu não fui para mudar de vida, para me encontrar. Eu fui simplesmente movida pela curiosidade de conhecer o mundo. E chegando lá, a viagem não foi boa. As coisas eram um pouco caras, eu não consegui me encontrar direito na cidade, a localização do meu hotel não era boa, e eu não consigo lembrar dessa viagem assim como uma viagem boa enquanto ela estava acontecendo. A sensação boa só veio depois, na hora de ir embora, porque eu percebi ali que eu não precisava de ninguém para viajar comigo. Não precisava de companhia, eu poderia ir sozinha. E aí eu me senti mais forte, mais independente, mais autoconfiante. E eu considero que essa viagem foi a mais importante da minha vida até hoje, porque ela definiu todos os meus passos até chegar onde eu estou aqui hoje, todas as minhas viagens. Tem viagens que mudam a nossa relação com a família, com os amigos, viagens que mudam a nossa rotina, a nossa relação com o trabalho. Tem viagens que mudam a gente, nem que seja só por uma semana. E tem viagens que mudam uma vida inteira. Mas também tem viagens que não mudam nada. Às vezes você não está tão presente, não está com cabeça naquele momento, e está tudo bem, foi só mais uma viagem. Mas é importante ter em mente que essas mudanças, elas nem sempre são mudar de carreira, terminar um relacionamento, mudar de país. Às vezes é só perceber que existe uma outra versão sua querendo aparecer. E quando você enxerga isso durante uma viagem, fica muito difícil fingir que não viu quando volta para casa. Obrigada.